Ok, continuando aí. O que vai acontecer é que eu vou... A aula anterior, a parte 2, fica uma dúvida ali. Eu precisava dar uma pesquisada ali para ver exatamente por que a corrente ali ia ser zero dentro. Tá? Então agora eu vou explicar. Eu vou continuar o que eu estava fazendo, mas eu vou explicar essa aproximação aqui. Tá? A gente considera que num supercondutor, o campo magnético dentro do supercondutor é igual a zero. Então a densidade de corrente no supercondutor também é igual a zero. Bem no interior dele, está longe da superfície. Bem no interior dele, longe da superfície. Tá? Então o efeito Meissner diz que o campo magnético é uma parte nova, né? A gente estuda a aula, vai para dar aula, acho que olhou tudo e tal, e às vezes ainda falta alguma coisa, cara. O assunto de estado sólido é bem denso, ainda mais quando tem que dar toda a parte do DCS ainda supercondutores com alta temperatura crítica em uma aula. Claro que numa aula presencial isso ia dar, sei lá, 2, 3 aulas, mas mesmo assim, às vezes fica algumas lacunas. Mas eu não vou jogar fora, tá, a aula anterior, porque eu achei que estava ok, eu simplesmente vou explicar por que eu estou fazendo essa aproximação aqui, que é o que ficou faltando ali na aula passada, depois vou fazer a parte do condutor de alta temperatura crítica, e essa vai ser a parte 3. Tá? Então não é o fim do mundo, tem lá 1 minutinho e meio, 2 minutos, em que eu estou ali tentando entender exatamente aquela aproximação, mas agora você pode ver no meu relógio ali que passou uns minutinhos, né? Eu fui dar uma pesquisada aí exatamente o porquê disso. Tá? E o motivo é esse. Tá? Pela lei pela lei de Ampère, né? Rotacional de B é igual a μ0J. Mas o B é zero dentro de um supercondutor. A gente sabe, isso é o próprio efeito Meissner. Então a densidade de corrente no interior, tá? Bem no interior do supercondutor, também tem que ser zero. Mas onde é que está sendo conduzida então a eletricidade? Na superfície. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Isso é uma coisa nova. Que não falava no termo. Simplesmente fala lá que é isso, mas ele não falava esse caso específico. Então, então o que acontece? Eu tenho aqui. Então, a densidade de corrente J, ela é zero no interior do supercondutor. Então, em um supercondutor, a corrente sempre viaja na superfície dele. Então, o J está na superfície. Tá? Então, agora sim. Esse era um detalhe que, pô, não estava... É bom saber disso, né? É bom, mas era uma coisa que não foi mencionada ali explicitamente, mas esse é o motivo. Tá? Então, devido ao efeito Meissner, que diz que o campo dentro do material tem que obrigatoriamente ser zero, a densidade de corrente no interior do supercondutor também tem que ser zero. Mas a corrente ainda tem que fluir no supercondutor, então ela flui na superfície. Tá? Todas as correntes do supercondutor vão fluir na superfície dele. Ok? Então é isso. Tá? Então agora, sabendo disso, no interior, dentro do material, bem dentro do material, tá? Longe da superfície. Tá? Então quando eu falo dentro do material é melhor especificar. Isso aqui é longe da superfície. Longe da superfície o campo é zero e o J é zero. Tá? Então esse J aqui vai ser zero. Tá? Esse aqui, vou colocar aqui. Zero longe da superfície do material. Aquele J. J longe da superfície. É aquele valor ali. Zero. Então aí eu pego, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então esse termo aqui dentro tem que ser igual a zero, aí eu chego nessa igualdade aqui, né? HC vezes o gradiente do θ, que é a nossa fase, igual a Q vezes A. Diretamente aqui, né? HC, esse cara aqui todo aqui é zero, né? E eu posso colocar aqui, né? Que daí esse cara aqui todo é zero. Bom, mas como é que o professor não sabe que no supercondutor a corrente sempre flui na superfície? Cara, não é... Eu estudei muito para essa disciplina, muito mesmo. Mas às vezes, como não é a área que eu trabalho, e é uma coisa que eu não vejo no dia a dia, às vezes passa despercebido. Mas nada que não seja corrigido, tá? Então, ok. Zero aqui, né? Então, se isso aqui é zero por causa dessa razão que eu falei. Então, você vai ter aqui HC aqui, né?
vezes o gradiente do θ igual a QA. Tá? Então, eu posso colocar aqui, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um contorno bem dentro do material. Tá? Então, eu vou aplicar essa igualdade num contorno aqui dentro do material. O contorno passando por dentro dele. Tem um contorno aqui passando dentro dele. Esse aqui vai ser o meu contorno C. Então ele está passando num ponto em que o campo e o J é zero, e portanto essa igualdade aqui é verdadeira. Né? Então se eu fizer esse gradiente aqui, né, integrado no dl, né, então o dl vai ser um pedaço desse contorno aqui. O dl vai ser um pedaço desse contorno aqui. O dl vai ser um pedaço aqui. Então você pega ali, integra esse gradiente aí de θ, né? A gente tem o gradiente, né? O gradiente é igual a isso aqui. Você integra esse gradiente do θ nesse contorno aqui, né? Um contorno fechado, né? A gente vê que tem um contorno fechado. E aí vai ser um θ2 menos o θ1. Mas o θ2 e o θ1 é um ciclo completo, tá? De maneira que o θ1 e o θ2 eles estão no mesmo ponto, tá? Justamente porque eu estou integrando isso aqui nesse contorno C aqui completo. Tá? Então, essa integral aqui do gradiente aqui do θ integrado nesse contorno vai ser θ2 menos θ1, que eles estão geralmente no mesmo ponto, como eu falei, porque eu estou integrando aqui uma volta completa. Então, se ele é uma volta completa, então esse valor de θ2 menos o θ1 é 2πs, né? Com S inteiro. Ou seja, 2π vezes o valor inteiro. Né? 2πs com S inteiro. Ele tem que ser, né? Porque o ângulo tem que ser o mesmo, né? Então, se o ângulo tem que ser o mesmo, então a diferença entre eles tem que ser um múltiplo de 2π, né? Com S inteiro. Então esse aqui é o Teorema de Stokes, tá? Eu tenho aberto aqui na minha tela auxiliar aqui o Teorema de Stokes. Ele diz isso, né? O Teorema de Stokes, ele diz isso, que você integra uma dada quantidade aí num contorno, né? E isso é igual à integral aqui do rotacional dessa quantidade, mas agora numa superfície em volta por esse contorno. Qual que é essa superfície? É essa superfície aqui, tá? Essa superfície aqui. Que é justamente a superfície que está sendo envolta ali. Esse aqui é o S. Esse aqui é o S. Esse é o Teorema de Stokes, né? Você pega o valor do... Vocês já viram isso? A própria lei de Ampère, eu acho que está ali, né? A própria lei de Ampère, você tem essa relação do Teorema de Stokes, né? Vocês já usaram isso quando vocês converteram as leis de Maxwell da forma diferencial para a forma integral, né? Mas, de qualquer maneira, a superfície que você define é justamente a superfície que está envolta ali por aquele contorno, que é o chamado superfície S. Esse é o teorema, tá? A grandeza multiplicada aqui num contorno aqui fechado, né? É igual ao rotacional dessa grandeza, mas agora integrado numa área, integrado a componente normal da área que está sendo envolta por esse contorno, justamente o que a gente está vendo aqui. Então o contorno é esse, e a área é essa aqui. Então você usa o teorema de Stokes, né? Isso aqui é o próprio campo magnético. Né? Esse aqui é o próprio B. E o A é o potencial vetor, naturalmente. Né? O A, naturalmente, é o potencial vetor. Que é o mesmo das outras expressões ali. Né? O B está ali, né? Mas o B, o campo magnético B, ele está aqui, né? Está aqui, né? O campo magnético dá para ver nas linhas aqui, né? Esse aqui é o campo magnético. Então esse B igual a zero aqui é no interior aqui. O B igual a zero é no interior aqui do supercondutor. Mas agora eu estou falando de um outro campo magnético, que é esse campo magnético dessas linhas aqui. Ó. Que é esse campo magnético aqui, ó, esse B aqui. Então eu vou até dar um nome diferente aqui, tá? Vou colocar um B dentro aqui do supercondutor, tá? Um BS aqui. E aí para BS é igual a zero, para não confundir com aquele outro. Tá? Ok? Então, mas agora eu estou falando do outro campo. Eu estou falando do campo que atravessa essa superfície aqui, né? O campo que atravessa a superfície aqui, que é justamente o campo provocado por essa corrente que está passando pela superfície do supercondutor. Então você pega esse campo, então o campo B, que como eu falei está sendo gerado por essa corrente aqui, mais o campo B integrado nessa superfície S aqui, que é justamente normal ao campo, é o próprio fluxo magnético. Né? Então esse é o fluxo magnético. Tanto que está ali desenhado ali. Né? Então, esse fluxo magnético aqui
é essa expressão aqui. Mais essa expressão aqui, pelo teorema de Stokes, também é igual a isso aqui. Então agora eu vou comparar esses dois caras aqui. Eu vou comparar esse aqui e esse aqui, né? Eu tenho uma relação entre esse A aqui e esse θ, né? Eu tenho uma relação entre os dois aqui. Então, comparo esse aqui com esse aqui. Esse aqui eu sei o valor, né? 2πs. Mas aí se eu troco aqui esse termo aqui por esse termo aqui, né? Q sobre H cortado C vezes A aqui, né? Aí eu recupero aquela expressão ali, que é o próprio fluxo magnético. Tá? Então é isso, né? Aí você integra aqui, né? Vezes o fluxo aqui. O fluxo, né? Na verdade, esse é um outro fluxo aqui. Vou colocar um linha aqui. Esse aqui é um fluxo qualquer aqui. É um fluxo qualquer aqui. E aí esse aqui é o fluxo que realmente vai estar passando ali. Porque aqui é só o A, né? Mas aqui quando eu faço esse valor aqui é o A multiplicado por essa constante, porque eu estou comparando justamente com o gradiente de θ aqui. Tá? Então esse aqui é um fluxo qualquer. Eu deveria chamar de outra coisa aqui. Tá? Eu vou chamar de só um fluxo qualquer aqui. Tá? Então agora eu substituo essa expressão aqui, troco o θ aqui pelo A, usando essa relação aqui. E agora eu sei o resultado dessa integral aqui, que é justamente igual a 2πs, porque eu estou fazendo um contorno completo. Então, fazendo isso aqui, vocês vão chegar a essa conclusão aqui. Tá? Aqui. Isso aqui é o fluxo de B aqui, né? Fluxo de B vezes aqui, né? Faltou, né? K sobre H cortado aqui. Ok. Faltou aquele termo ali, né? Então eu posso deixar aqui, né? Posso deixar esse aqui como fluxo de B normal. Ok, agora ficou certinho, né? Então tá aqui, né? Esse aqui dá o fluxo, mas como eu troquei aqui o A, usei esse resultado do θ e troquei pelo A, e aparece aqui sobre o H cortado. Aí eu integro isso aqui pelo teorema de Stokes, esse aqui é o próprio fluxo, né? Que é o que está aqui em cima. Aqui. Isso aqui é igual ao próprio fluxo, vezes isso aqui, que é igual àquela integral que está em cima. Então, juntando essas coisas, né? Então agora eu vou juntar o 2πs aqui. 2πs vai ser igual ao fluxo vezes isso aqui, né? Então agora eu tenho que o fluxo é quantizado, né? Que o fluxo vai ser agora 2π H cortado C sobre Q. Isso aqui passa multiplicando aqui, né? Vezes um S. A gente já sabe que o S é inteiro. Já sabe que o S é inteiro. Então, se o S é inteiro, obrigatoriamente esse fluxo aí tem que ser quantizado. Tá? Então, eu posso igualar isso aqui. Esse pedaço aqui dentro do parênteses é um psi, né? Acho que é o psi, né? Não é o psi, né? É o φ, né? Então, esse valor aqui dentro do parênteses é a quantização do fluxo. Então, o fluxo magnético que está passando aqui, que são justamente o fluxo magnético desse campo magnético nessas flechas aqui. Esse fluxo magnético passa por essa superfície aqui, dentro de um anel supercondutor, vai ser quantizado por essa quantidade aqui, por causa do que eu fiz aqui em cima, e porque o S é inteiro, né? Então, essa quantidade elementar de fluxo magnético aqui é chamada de fluxon. Tá? Então, esse é o fluxon aqui. Então, a gente chega nisso aqui, né? A gente chega que o fluxo vai ser quantizado justamente por causa dessa relação aí, né? De que quando você pega esse gradiente da fase aqui e faz um contorno completo, essa integral aqui tem que ser igual a um número inteiro de 2πs, aí você relaciona isso aqui com o campo, usa o teorema de Stokes, acha o fluxo, e aí você chega nisso aqui. Tá? Então esse aí é o procedimento. Tá? Então chegamos aí, né, a partir dessas considerações que a gente fez aqui em cima, né, primeiro definindo essa função de onda aqui, né, que daí envolve essa fase, e aí calculando a densidade de correntes, lembrando que no interior do supercondutor, que é esse azul aqui, o campo é zero e o J é zero, aí você relaciona tudo isso. Então a gente chega no que a gente queria, né? Que é a quantização do fluxo no anel supercondutor. Qual o fluxo? O fluxo magnético que passa por uma superfície envolta por esse anel aqui. Então achamos a quantização do fluxo aí, e ele é uma consequência direta, né, da própria comportamento supercondutor aqui no interior dele, aqui, e também disso, né? E também dessa fase aqui, que aparece aqui na função de onda. Tá? Então é isso, tá? Experimentalmente, então, né? Então essa é a quantização, mas a carga aqui está como que, né? E experimentalmente, então aí aparece a componente experimental, né? Experimentalmente,
vê-se que essa carga que está aqui dentro da quantização do fluxo, ela é 2 vezes a carga do elétron. Menos 2 vezes a carga fundamental. Então, isso, pelo fato disso aqui ser quantizado com 2 vezes a carga do elétron, significa que o que quer que esteja carregando a densidade de corrente, né, porque justamente esse Q agora tem uma carga de 2 vezes a carga do elétron. Então aparece naturalmente, experimentalmente, essa ideia que a carga agora está sendo conduzida por pares de elétrons. E não mais, que a corrente está sendo feita a corrente está sendo levada por par de elétrons e não só mais elétrons individualmente, como seria o caso de um condutor comum. Então é isso, tá? Essa é a quantização do fluxo aí. Vou falar sobre os HTS agora, supercondutores de alta temperatura crítica. Então essa vai ser a terceira parte da aula. Como eu falei, a segunda parte da aula vai ficar curtinha, eu precisava dar uma olhada com calma naquela parte ali do D dentro do supercondutor. Então agora essa parte, a aula vai ter 3 partes, e nessa última parte aí vai ficar agora, para terminar, supercomputadores com alta temperatura crítica, também conhecidos como HTS, High Temperature Superconductors. Tá? Então são materiais aí, geralmente óxidos, tá? Que eles têm uma alta temperatura crítica, ou seja, eles têm uma temperatura da transição do estado do supercondutor alta, maior do que previsto pela teoria BCS. Tá? Então a teoria BCS só previa, né, que eu falei no começo da aula, supercondutores com uma temperatura até 30 Kelvin, mas existem aí supercondutores com uma temperatura crítica bem mais alta do que isso atualmente. Tá? Então, além da alta temperatura crítica, ele também tem altas correntes críticas, ou seja, a máxima corrente que eu consigo passar nele sem ele perder o estado supercondutor também é alta, muitas vezes, mas nem sempre. E os campos magnéticos críticos aí que eu tinha falado na aula passada, né, que é aquele HC, também é alto. Tá? Então tem aplicações aí. Tá? Aplicações quando eu tenho, mesmo na presença de campos magnéticos. Então eles também passam por todos os testes aí que um supercondutor tem que passar. O efeito Meissner aí é um deles, né, e as correntes persistentes. Eu não falei especificamente sobre as correntes persistentes, mas essas correntes persistentes, elas são justamente isso, né, que você tira o campo elétrico e as correntes continuam passando ali por dentro. Né? Então essas correntes persistentes, elas, num supercondutor, se a resistividade fosse zero, essa corrente persistiria para sempre. As correntes persistentes no supercondutor não existem para sempre, mas elas têm aí por dezenas de milhares de anos. Né? Então a resistividade no supercondutor não é zero, mas é muito, muito próxima de zero, mas não é rigorosamente igual a zero. Tá? Justamente porque essas correntes persistentes não persistem infinitamente no supercondutor, mas elas persistem por muito, muito tempo. Tá? Eu acho que o teórico fala até em alguns materiais de 100 mil anos. Aí, tá? Como eu falei, a corrente persistente é isso, quando você retira o teu campo elétrico, a corrente continua passando ali, simplesmente não tem nada que freie ali os teus elétrons. Tá? Então é isso. Tá? Então os supercondutores de alta temperatura crítica também têm as correntes persistentes, então passam nos testes do supercondutor e também tem o efeito Meissner. Então a estrutura, para todos os materiais aí com temperatura crítica acima de 40 Kelvin, eles apresentam a mesma estrutura, que é esses cupratos. Tá? Que é bem interessante, inclusive. Todos esses materiais, eles têm uma camada, tem camadas de cobre com oxigênio. Que seria o que a gente está vendo aqui, tá? Nessa figura aqui. As camadas. Então esses supercondutores de alta temperatura crítica, eles têm um padrão comum, que é camadas aí que tem 2 átomos de cobre, um átomo de cobre para 2 átomos de oxigênio. Tá? Então esses são os chamados cupratos, são planos paralelos de átomos, que tem essa estequiometria aqui, envolve o cobre e o oxigênio, e eles são uma marca aí registrada de supercondutores com alta temperatura crítica. Então existe algo acontecendo aqui que permite que eles tenham a supercondução com temperaturas altas. Aí, tá? Então, diferentes maneiras aí de organizar ou de modificar esses planos, aí, esses cupratos aí, para ter um estado supercondutor com uma temperatura crítica mais alta ou mais baixa, aí, ou nem ter supercondutor. Então aqui tem uma tabela com alguns desses materiais. Aí, tá? Então aqui vê que todos aqui, né, esse aqui de cima é 12 Kelvin, tá? Então eu não vou considerar aí como sendo realmente supercondutor com alta temperatura crítica. Mas tu vê que os outros aqui, né, veja ali, temperatura crítica 36 Kelvin. Está aqui o cobre e o oxigênio. Né? Temperatura crítica 90 Kelvin, está aqui o cobre e o oxigênio. Temperatura crítica 120 Kelvin, está aqui o cobre e o oxigênio. Mas eles são diferentes famílias. Tá? Então quando você tem o lantânio aqui, né, e o bário, aí você chama esse supercondutor de alta temperatura crítica como um tipo LBCO. Quando você tem o ítrio aqui
e aí o bário, e aí o cuprato, que sempre está lá, você chama de um YBCO. Um supercondutor de alta temperatura crítica do tipo YBCO. Quando você tem o TL aqui, eu acho que é o telúrio, né? E aí o bário aqui também, junto com o cuprato, que sempre está lá, aí você tem um supercondutor do tipo TBCO. Vou explicar em mais detalhes algumas propriedades do YBCO e do TBCO, que eu acho que é importante, né? É legal isso. Então, no caso do tipo do YBCO, tu pode destruir ou criar o estado supercondutor a partir de variando o número de oxigênios. Então, esses planos aqui, eles podem ter, numa célula primitiva, de 6 até 7 oxigênios. Então, nessa célula primitiva aqui, tem que separar exatamente, né? Porque a célula primitiva divide com a de baixo aqui. Mas a ideia é que uma célula primitiva aqui, desse tipo aqui, né? Uma célula primitiva tem mais de uma camada, né? Mas uma célula primitiva do YBCO, que eu acho que é isso aqui, né? Acho que é justamente isso aqui. Uma célula primitiva tem o número de oxigênios que pode variar de 6 até 7. Então, uma das maneiras de fazer essa variação é você evaporar o oxigênio ali, jogar um gás de oxigênio ali dentro e vai mudar a estequiometria ali daquela célula primitiva. Quando você tem 6,64 oxigênios, quando você tem um número maior de oxigênios por célula primitiva, ou seja, um número, vou colocar O aqui, né? Quando você tem um O aqui maior aqui do que 6,64, ele se torna um supercondutor. Então, no caso do supercondutor de alta temperatura crítica YBCO, você pode criar ou destruir o estado supercondutor pela quantidade de oxigênio que você tem, como eu falei, na célula primitiva. Então, o número de oxigênios acima de 6,64, sendo que ele pode ir até o número de 7, você tem supercondutor. Abaixo de 6,64, claro que é uma média, né? Abaixo de 6,64 oxigênios na célula primitiva, até 6, que é o número mínimo, ele não é mais supercondutor. Então, nesse tipo aqui, YBCO, você tem algo assim, e aí os oxigênios são esses vermelhinhos aqui, né? Então, esses sítios aqui de oxigênio, eles podem estar ocupados ou podem estar vazios. E aí, como eu falei, você pode modificar isso, né, bombeando oxigênio aqui, dentro aqui, né, ou retirando, né, usando uma maneira que esse negócio saia aqui. Mas é isso, né? E aí você tem justamente essa condição aqui que é bem interessante, né? O número médio de oxigênio na célula primitiva acima de 6,64 ele é um supercondutor e abaixo disso não é, e ele pode variar de 6 até 7. Então essa aí é a característica do supercondutor YBCO, que tem isso é por causa do ítrio aqui, né? E aí tem o bário aqui, né? Então aqui dá para comparar. Esse aqui é o mesmo, tá? É o mesmo aqui. Isso aqui ele separou aqui, né? Aqui ele separou aqui. Onde é que tinha? YBA2, aqui, né? YBA2 aqui, né? E aí CuO3, O7, né? O7. Mas aqui, ele põe aqui um 7 menos delta, né? Então, no estado supercondutor, a estequiometria do O é 7, né? Mas ele colocou aqui um 7 menos delta, né? Então, ele pode de 6 até 7. Aqui. Aí você pode olhar na célula primitiva onde é que estão aí, né? Tem que contar as metades também, né? Então, esses aqui, 1, 2, 3, 4 aqui. 1, 2, 3, 4 aqui. Aí aqui tem mais duas metades, né? 4 metades aqui, então dá 6. E aí aqui tem mais duas metades, né? Mas é complicado, né? Mas de qualquer maneira a estequiometria é essa. Essa é a característica do YBCO. Então, esse número de oxigênios aí por célula primitiva. No outro tipo aqui, que é o TBCO, que ele envolve aqui o TL, eu tenho na tabela periódica aqui, quem que é o TL, né? Vamos ver aqui, o nome dele. É o telúrio, eu acho, né? Não, o telúrio é T, né? TL é o talho. Viu? Ainda bem que eu olhei. Não é o telúrio é T, né? Então é o talho. Então esses aqui que usam o talho. Cadê o TL ali? Esses aí que usam. Eu tinha achado aqui, né? Esses aí que usam talho. Esses aí que usam talho, eles têm um mecanismo um pouco diferente, tá? Nesse caso aqui, a temperatura crítica vai crescer com o número de cupratos aí, né, o número dessas camadas aí de cobre e oxigênio que estão empilhadas de maneira contínua. Então tem um desenho aqui de um TBCO aqui, e aí o azul aqui seria, né, dá pra ver, tá aqui, né? Então o CuO seria esse azul aqui, tá? Esse azul. Então você pode ter só uma
camada CuO dessa aqui, você pode ter duas, você pode até ter três. Então, quanto mais nesse TBCO, que é isso, né? Que aí tem o talho, tem o talho aqui, tem o bário, o cálcio aqui também, mas sempre aparecem esses cupratos aqui. Então, nesse caso, você vai modular aí, né? Você vai, não modular, não vai destruir o estado supercondutor, mas você vai poder aumentar ou diminuir a temperatura crítica com esses planos atômicos aqui, esses aqui que estão aqui. Então, nesse caso aqui, ele tem dois aqui, né? Dois desses planos de cupratos aí. Então, aqui, né, você tem um TBCO nessa figura com dois aqui, né? Mas, como eu falei, a temperatura cresce com o número, você poderia ter só um desses planos aqui, poderia ter três, talvez até mais, né? Mas para dar um exemplo aqui, né, por exemplo, nesse tipo aqui, se você só tem um desses planos, a temperatura crítica aqui é 82 Kelvin. Agora, se você tem algo assim, que você tem três desses planos aqui, aí a temperatura crítica já vai para 122 Kelvin, que é esse mesmo aqui, né? É esse mesmo aqui, vocês podem contar ainda. Então, 3 tá aqui, né? O2 aqui. Tem o oxigênio no bário aqui, né? Então a gente pode comparar com essa figura aqui. Né? Essa figura dá para comparar diretamente. A do YBCO também, né? Mas esse bário aqui, né? Tem dois desses oxigênios aqui. Dois, né? Deixa eu ver se está certo ali. O TL também tem O, né? Então tem dois oxigênios aqui. Dois desses oxigênios estão junto aqui com o talho. Outros dois desses oxigênios aqui estão junto com o bário. Pode ver na figura aqui, né? Talho, oxigênio, bário, oxigênio. Então tem um oxigênio para cada um desses aqui. E aí o que sobra ali, né, é CO3O6, né? CO3O6, que é justamente 3 daqueles CuO2, né? Então é isso, né? Então esse aqui é esse aqui. E seria igual a essa figura aqui se ele tivesse 3 camadas aqui. Tá? Mas aqui só tem 2. Mas a ideia é essa. Né? Então esse é um outro, esses são os tipos aí que a gente pode mencionar aí, né? O YBCO e o TBCO. Então temperaturas relativamente altas, né? Porque acho que a temperatura do nitrogênio líquido, eu acho que é 80 Kelvin. Então você já consegue ter um supercondutor uma temperatura aí de 120 Kelvin, então muito maior, né? Muito maior aí, então. Ok. Então é isso, tá? Esses aí são esses exemplos que eu dei aí que possuem esses cupratos aí que são extremamente importantes aí, tá? Eles têm eles têm uma forte anisotropia na corrente, tá? Porque a gente vê que é muito importante qual que é a orientação desses planos aqui em relação à corrente, tá? Então se o campo elétrico é paralelo ou perpendicular a esses planos aqui, a resistitividade vai ser bem diferente aí, tá? Então é mais difícil determinar qual que é a corrente crítica aí nesse material. Acho que também ele seja condutor em todas as direções, né? Mas a corrente crítica, que é uma corrente que acima dessa corrente você destruiria o estado supercondutor, as correntes críticas aí vão depender se a corrente está viajando assim ou se ela está viajando assim paralela a esses planos aí, tá? Então não é tão fácil aí determinar a corrente crítica nesse material por causa dessa forte anisotropia, né? A gente que esses planos atômicos tem que ter uma orientação relativa à corrente. De maneira geral, a gente pode enxergar esses supercondutores de alta temperatura crítica como um caso extremo do tipo 2. Né? Lembra que o tipo 2 que eu falei lá passado, que o HC1 e o HC2? Então a gente pode imaginar que eles são um caso extremo desse tipo de supercondutor, com valores bem altos aí do HC2, que era o campo que ainda tem o campo aqui abaixo desse campo, e entre o HC1 e o HC2 ainda existe aquele vórtice, que ele ainda é um supercondutor, mas o campo magnético não é zero dentro dele. Mas tem valores bem altos aí do HC2, os HTS tem valores bem altos aí, então do HC2 seria um caso extremo do tipo 2, e consequentemente tem uma estabilidade alta do estado supercondutor, que é aquela parte termodinâmica que eu demonstrei ali na aula passada. Mesmo assim, tem que se levar tudo em consideração, né? Então, se você tem uma dada orientação nesse material aqui, ou um dado material de corrente crítica é muito baixa, isso vai acabar limitando as aplicações. Então não adianta você ter um supercondutor de alta temperatura crítica, a temperatura crítica é 120 Kelvin, 130 Kelvin, mas a corrente que você consegue passar ali é muito pequena, porque uma corrente acima daquela vai destruir o seu estado supercondutor. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Então você pode ter altas temperaturas, mas talvez nem sempre o supercondutor com a maior temperatura possível vai ser o mais indicado, justamente porque
às vezes isso pode atrapalhar a corrente máxima que você pode ter dentro do teu material ali, tá? Dependendo da aplicação, você vai precisar de uma corrente mais alta. Tá? Uma outra família também dos fullerenos aí, né? Dos fullerenos. Então, a gente pode considerar eles supercondutores com alta temperatura crítica, mas não tão alta quanto esses aqui, né? Esse aqui passa de 100. Mas os fullerenos, para quem não conhece o fullereno, ele é o estado alotrópico do carbono, ele tem 60 átomos na forma de uma bola de futebol, dá para ver aqui. Então, cada bola desse aqui é um fullereno, tá? E aí ele tem aquele formato, né? Você tem uma bola de futebol, tem 5 hexágonos, né? E um pentágono no meio, né? Então é bem desse jeito aí, né? Então esse é novo, não faz muito tempo que foi descoberto aí esse estado alotrópico. Os fullerenos devem ter... Putz, cara, quando é que foram descobertos os fullerenos? Chutaria nos anos 70, 80. Talvez esteja errado, mas é uma coisa recente. Então eles têm... acho que o nanotube de carbono também pode ser pensado como estado alotrópico do carbono. Acho que sim, né? Mas que a maioria dos fullerenos são as buckballs aqui, né? Então tem as 60 átomos nessa organização aqui da bola de futebol. E quando você mistura metais alcalinos nesses fullerenos, você coloca metais alcalinos nos pontos aqui da rede entre esses fullerenos, você consegue transformar ele em um supercondutor com uma temperatura crítica relativamente alta, né? Então, por exemplo, com o potássio aqui, isso aqui é uma rede de fullerenos e aí os metais aqui ficam entre os carbonos aqui, tá? Então, no caso aqui, se você usar o composto aqui K3 aqui, né? Se você usar, por exemplo, 3 átomos se você usar 3 átomos de potássio aqui, junto com essa rede aqui de fullerenos, você vai ter aí uma temperatura crítica, aí você vai ter um supercondutor com uma temperatura crítica de 19,2 Kelvin. Né? Você pode usar outros metais alcalinos aqui, o rubídio, né? O césio aqui, junto com a parte dos fullerenos, que é o C60 aqui, né? E aí você consegue ter uma temperatura crítica ainda maior, né? 32 Kelvin. Né? Então está mostrado mais ou menos aqui, né? Como é que você pega esses A e Bs aqui, seriam diferentes metais alcalinos aí que você pode produzir. Pode ser o mesmo metal alcalino, como nesse caso aqui, ou pode ser metais alcalinos diferentes. Mas o efeito de você incluir esses metais alcalinos aí nessa rede aí de fullerenos, justamente você agora tem um estado supercondutor aí com uma temperatura crítica relativamente alta. Tá? De acordo com a teoria BCS, o valor máximo aí da temperatura crítica é 30 Kelvin. Então ela não consegue explicar supercondutores com alta temperatura crítica. Tá? Tem outras coisas. O que acontece na rede BCS é que a teoria BCS prevê que se você tiver um supercondutor com uma temperatura crítica acima de 30 Kelvin, você vai ter um rompimento da rede. A rede cristalina vai se romper. Tá? Então tem a ver culturalmente com os fônons ali, né? Então, mas isso é um limite duro. Tá? A teoria BCS fala que você não é possível, de acordo com a teoria BCS, você ter supercondutores com a temperatura crítica acima de 30 Kelvin. Então isso pode ser uma falha, por exemplo, na teoria, você pode imaginar aí, né? E como eu falei, eu acho que o primeiro, em 1986, tá? Então em 1986 foi descoberto o primeiro supercondutor com uma temperatura crítica acima de 30 Kelvin. Então isso foi depois do prêmio Nobel. Então eu fiz aquele questionamento, né? Será que se ele não tivesse... Será que se tivesse descoberto isso, será que ganharia o prêmio Nobel de Física? Acho que sim, porque a teoria não é uma teoria que foi abandonada, porque ainda é a teoria. O fato dessa teoria ter vindo em 1957 e está estudando aí em 2020 mostra que ela é uma teoria que persistiu aí, né? Então, ela tem coisas que não explica? Tem. Mas para supercondutores metálicos aí, que vão ter temperatura crítica aí, metálico ou ligas metálicas que vão ter uma temperatura crítica abaixo de 30 Kelvin, ela explica bem, mesmo que algumas coisas de maneira qualitativa. A teoria BCS tem outros probleminhas aí. Eu acho que ela também tem materiais que ela prevê que deveriam ser supercondutores, como o cobre, e não é supercondutor. Tá? Então a teoria BCS prevê que certos materiais deveriam ser supercondutores e não são. Tem outras coisas também que a teoria também nunca conseguiu. A teoria BCS não conseguiu prever o supercondutor. Nunca chegou a falar assim, olha, de acordo com a teoria BCS, esse material vai ser supercondutor em tal temperatura crítica. E isso também nunca foi alcançado. Né? Então, uma teoria, a gente sempre fala que uma teoria ela tem que ser capaz de fazer previsões. Né? Então, você pega vários casos aí, né? Ondas gravitacionais, foi provado, teve a previsão teórica e foi provado. Né? A própria teoria da relatividade geral, com o Euclides, ali teve uma prova experimental, eletromagnetismo, a teoria quântica, né? O experimento de Stern-Gerlach. Então,
toda teoria deveria conseguir prever resultados. Né? O próprio o modelo padrão, né? O modelo padrão realmente foi realmente sacramentado ali quando o bóson de Higgs foi descoberto. Né? O bóson de Higgs era uma previsão do modelo padrão. Né? Então é mais comum numa teoria você ter previsões aí que podem ser confirmadas por experimentos, mas esse não é o caso da teoria BCS. A teoria BCS explicou coisas que já existiam e várias previsões da teoria BCS aí não se concretizaram. Uma delas aí o fato de existir, da teoria BCS não permitir supercondutores acima de uma certa temperatura. Existem outras coisas, e tem uma história interessante acho que é a teoria de Josephson. Então a própria teoria BCS também não prevê o tunelamento de corrente no supercondutor. Então isso até gerou um debate na época que o Bardeen falou, não, de acordo com a minha teoria, você não pode formar os pares de Cooper. Os pares de Cooper não podem tunelar, então você não pode ter tunelamento de corrente no supercondutor. E ele falou categoricamente, não pode ter. E um aluno de graduação, inclusive, acho que o nome Joseph, insistiu que tinha, e o tal aluno de graduação estava certo. Então a própria tunelamento de corrente de supercondutores tem um monte de aplicações, e o próprio Bardeen teimou que isso não era possível. Então, tem essa história, né? 15 anos depois já ganhou o Prêmio Nobel de Física, mesmo sem ter uma previsão confirmada. Então, para falar, pô, mas o que você acha que você é para criticar o Bardeen, cara? O cara é o maior físico da matéria condensada do século XX, o cara ganhou 2 prêmios Nobel, o cara inventou o transistor, cara. Que envergadura que tu tem para falar dele? Não estou criticando ele em si. Eu acho que é uma teoria que ganhou, que não é uma teoria tão bem estabelecida quanto outras. Essa seria a desvantagem. Mas você não pode também ignorar o fato de que ela explica muito bem os supercondutores metálicos e também não apareceu uma teoria melhor. Então é fácil criticar. É fácil ficar criticando a teoria do cara e não aparecer com algo melhor. Então eu vou deixar aqui mostrado as limitações da teoria, mas eu não sou um crítico da teoria. Não sou um crítico da teoria, acho que é uma ótima teoria. Inclusive, preparando essa aula, me convenci ainda mais que é uma boa teoria. Mas ela não é tão estabelecida quanto outras teorias, até porque o estado sólido é um pouco mais complexo. Então é isso, está terminando falando algumas coisas sobre a teoria BCS e as limitações, né? HTS, e isso aí encerra o semestre. Tá? Então a gente tem 16 aulas aí, né, que foram dadas aí, então o semestre está encerrado. Acabou as nossas aulas de estado sólido do semestre de 2021 e, pelo que eu vi no PAI, do semestre de 2022 também.